O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e lhe disse: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, filhos e filhas, filhos e filhas que foram alicerçados e alicerçadas desse carisma de anunciar a misericórdia de Deus, de anunciar o amor e ser esse amor na vida de tantos, de podermos estar com o Senhor, é que Ele nos chamou. Hoje a liturgia da palavra, de maneira bem peculiar, nos fala da dimensão do chamado, da importância do chamado, e vai nos fazendo entender que Deus é um Deus que chama, que Deus não é um Deus egoísta. Ele tem todo o poder, mas Ele partilha, Ele quer precisar de outros. Então Ele não é fechado em si mesmo, mas Ele vai nos trazendo para perto de si. Deus não é um Deus distante, mas é um Deus que fala, é um Deus que caminha conosco, que pisou o mesmo chão que nós pisamos. Deus sentiu o cheiro da mesma terra que nós sentimos todos os dias. Ele caminhou da mesma forma que nós caminhamos. Ele lutou da mesma forma que nós lutamos todos os dias. Ele se intranquilizou da mesma forma como nós também passamos por essa experiência. Ele chorou como nós também choramos tantas vezes. Ele se incomodou como tantas vezes também nós nos incomodamos. Então nós vamos descobrindo a beleza de pertencer a esse Deus que é tão próximo de nós, que passa e olha e chama, numa simplicidade tão grande, sem muitas vezes pautar critérios. Ele simplesmente olha e se identifica e percebe que nós podemos contribuir, assim como hoje nós contemplamos na figura de Abraão e depois de Isaac, e na figura de Mateus, que foram, nós poderíamos dizer assim, foram vítimas desse Deus que caminha e que passa em nosso meio, e que foram atraídos e puderam experimentar a grandeza desse Deus. Nós somos felizes porque Deus nos deu a graça de experimentar a grandeza desse Deus, de senti-lo dentro de nós. Enquanto o mundo está tão preocupado em se encher de coisas, nós estamos nos preocupando em nos encher de Deus. Porque o homem cheio de coisas se perde, mas o homem cheio de Deus, ele se encontra. O homem jamais poderá se encontrar
se ele não entender que o seu encontro depende do encontro com Deus. Enquanto o mundo está tão interessado nas coisas que perecem, homens e mulheres ainda desejam entrar no dinamismo do reino, porque é extraordinário. Uma vez quando nós sentimos, uma vez quando nós experimentamos o amor de Deus, não há mais como escapar, porque é tão forte a presença dele dentro de nós, que por mais que eu queira fugir, eu não consigo. A grandeza do amor de Deus por nós é tamanha que quando ela entra em nossa vida, ela produz um impacto muito grande. Produz um escândalo em nós mesmos. O amor de Deus é tão profundo que nos escandaliza. E por mais que a gente queira fugir, por mais que a gente queira se esconder, há um desejo dentro de nós que nos atrai a Ele. Por mais que nós sintamos desejo de fugir, como o filho pródigo, mas em algum momento nós vamos entender aonde está a nossa felicidade, aonde está o nosso encontro, aonde está a beleza da vida, e a beleza da vida está em poder estar com Ele. Por mais que a gente se esconda, e por algum tempo a gente se distraia com as coisas que o mundo pode nos oferecer, mas vai chegar um determinado momento que aquele que foi impactado pelo amor de Deus vai sentir saudades. Porque quando nós experimentamos o amor de Deus, e quando deixamos de viver esse amor, nós sentimos saudades, porque há um vazio tão grande dentro de nós, que por mais que a gente busque preencher num amor que a gente encontra na figura de uma outra pessoa, nas coisas que a gente possui, mas não é capaz de suprir. Ninguém é capaz de suprir o amor de Deus em nós. Nós acompanhamos o evangelho de hoje, e Jesus passou naquela coletoria e chamou Mateus. Mateus era um coletor de impostos. Mateus, no campo espiritual, era um homem não visto, nem pela categoria dos religiosos e nem pela categoria, dos habitantes de Israel. Porque ser cobrador de impostos, sendo judeu, significava dizer, é alguém que traiu a pátria. E boa parte dos cobradores de impostos eram judeus, eram habitantes de Israel. Então ser cobrador de impostos significava dizer, eu traí o meu povo. Mateus não tinha nada que alguém no campo espiritual pudesse ser atraído a ele. Ele estava fazendo o seu trabalho. Por trás desse chamado existe uma vida, existe uma pessoa, e nós não podemos entender o chamado se nós não entendermos a pessoa, a pessoalidade que está por trás do chamado. Mateus tinha uma vida, Mateus tinha uma profissão. E para aquela época, mesmo sofrendo os preconceitos, não era uma profissão ruim. Era uma profissão que dava comodidade, que dava destaque econômico em relação às demais pessoas em Israel. Mas a comodidade que Mateus adquiriu com o trabalho da coletoria foi insuficiente para preencher um desejo de Deus no seu coração. Em Mateus havia um desejo de Deus, havia um desejo pelo eterno, havia um desejo de se encontrar com aquele que nos encontra quando nós deixamos. E é ali que Jesus vai buscar os seus discípulos aonde ninguém quer ir buscar. Isso é extraordinário. O que me impacta na figura de Jesus é que Ele sabe transformar os lugares. Ele é capaz de transformar os espaços. Aquilo que é mal Ele torna bom.
E aquilo que é impossível, Ele torna possível. Jesus vai atrás, aonde ninguém quer ir atrás. Há uma frase de Santa Teresa de Calcutá que diz exatamente isso: eu quero aqueles que ninguém querem. Eu me ocupo com aqueles que ninguém se ocupa. Eu perdo meu tempo com aqueles que ninguém quer perder tempo. Jesus é assim. E Ele vai nos lugares. Ele foi um dia aonde você estava. Pode ser que o lugar que você estava seria talvez um lugar não muito atraente. Mas Ele passou como passou na vida de Mateus. Ele passou na sua vida. Ele olhou para você. E Ele percebeu que você podia contribuir com o anúncio do reino. Quando Jesus passou naquela coletoria, Ele não se importou o que estava por trás daquela postura. Porque Jesus não se preocupava com a repercussão da sua postura. Hoje nós perdemos como cristãos um pouquinho disso. Porque nós nos preocupamos muito com as nossas posturas na evangelização. Nós ficamos preocupados com o que o povo vai dizer a nosso respeito como missionários. Às vezes nós nem queremos nos encostar, nem passar perto de alguém que está fora do campo da espiritualidade. Porque se alguém me vê com alguém que não é da minha realidade espiritual, vai pensar mal de mim. Jesus não estava preocupado com isso. Ele não estava preocupado com a repercussão das suas posturas. E havia muitas repercussões por trás da postura de Jesus. Por exemplo, a de hoje no Evangelho. Houve um impacto muito grande na vida dos discípulos que já haviam sido chamados. Eles não entenderam por que Jesus chamou Mateus. Pode chamar qualquer outro judeu menos Mateus, porque ele traiu a nossa pátria, ele desacreditou da nossa libertação, ele se uniu ao Império Romano, ele explorou um de nós. Pode chamar qualquer mas não pode chamar Mateus, porque Mateus incomodava os outros pela sua condição de vida. Mas o que é mais bonito em Jesus é que Ele está preocupado com a transformação do nosso coração. Nós não somos nem sempre aquilo que nós exercemos. É consequência da vida. Nós não somos aquilo que fazemos. Nós somos muito mais do que isso. E Jesus passou naquela coletoria e olhou para aquele homem e percebeu que ele tinha afinidade para o reino de Deus. Jesus não estava interessado, e isso diz muito para nós como missionários, principalmente no campo do carisma que é o nosso, do anúncio da misericórdia de Deus, porque no nosso chamado contém essa realidade, e aonde ninguém quer ir. E muitos dos missionários desse carisma vieram de lugares impróprios, vieram de situações talvez impróprias, mas é assim que Jesus procede. É lá na periferia que Jesus vai encontrar boa parte dos seus missionários. É no fundo do poço que Jesus tira seus missionários. É com a corda no pescoço que Jesus encontra seus discípulos. E isso é fantástico. E à medida em que nós vamos conhecendo a figura desse Deus, desse Senhor, nós vamos nos apaixonando. Porque não dá para ser missionário se não tiver paixão pelo Mestre. Não há como ser discípulo sem ter uma experiência de entrega. Porque não há como alguém se sustentar na missão se não tiver a experiência do amor de Deus. Porque é uma vida de muita exigência da nossa parte. O Senhor, Ele exige de nós. E quando nós falamos dessa exigência, nós estamos falando da reconstrução da nossa história, porque o chamado, ele também espera de nós uma resposta generosa. É um perder para ganhar.
Não dá para ser missionário se nós não tivermos uma experiência, porque nós até podemos ser missionário, mas nós não vamos alcançar o coração das pessoas se não tivermos uma experiência com o amor de Deus. Porque a experiência do amor de Deus, ela produz o quê? Ela produz alegria no evangelizar. O mundo precisa de evangelizadores com alegria. O mundo precisa de evangelizadores que demonstrem com sua vida por que eles anunciam Jesus. Não dá para ser missionários e discípulos de Jesus com uma experiência trágica dentro de si, com o coração fechado, com impossibilidades de ter uma relação de empatia com as pessoas. Não dá para ser evangelizador, não dá para testemunhar Jesus se nós estamos com o coração trancado, amargos. Nós não podemos ser de Jesus amargos. Um discípulo de Jesus jamais poderá ser amargo. Não pode, não tem condições. Porque o amor de Deus é tão profundo, é tão grandioso, é tão extraordinário, que mesmo na dor a gente sorri, porque a presença de Jesus é muito maior do que as dores que nós sofremos no cotidiano da nossa vida, e principalmente quando nós somos impactados na missão, porque nós sofremos também na missão, aprendemos no sofrimento a nos unir a Cristo, que também sofreu na missão. Mas nós nunca vamos encontrar Jesus de cara dura. Nós não vamos encontrar Jesus fechado. Nós não vamos encontrar Jesus trancado em si mesmo. Nós não vamos encontrar Jesus amargurado com si mesmo. Nós vamos encontrar um homem sempre aberto. Um homem que sabia acolher, um homem que sabia tocar, um homem que sabia curar, que sabia dar palavras profundas ao coração daqueles que estavam cheios de dores. Nós precisamos aprender a ser missionários como Jesus. Nós precisamos aprender, o referencial é Jesus. É olharmos para as posturas de Jesus, sem nos preocupar com outras coisas, senão fazer a sua vontade. Senão fazer a sua vontade. Quando nós aprendemos a seguir Jesus, nós somos felizes. Nós somos alegres no anúncio do Evangelho, mesmo quando nós estamos cansados de tantas coisas que fazemos, de tantas atividades, de tantos lugares que a gente tem que percorrer, de tantas casas que a gente tem que visitar. Mas quando nós temos um encontro pessoal com Jesus, o desejo é muito maior do que o cansaço, porque aquele que é de Jesus entende uma coisa: os cansaços da nossa vida missionária é apenas uma gota da grandeza do amor de Deus por nós. A grandeza do amor de Deus superabunda nos nossos cansaços. Durante esse final de semana, Deus quer nos falar dessa forma, porque nós estamos num mundo que tem sede de Deus. Nós estamos num mundo ferido, mas nós não podemos missionar de qualquer jeito. Nós não podemos ser missionários de qualquer jeito, porque se nós anunciarmos Jesus de qualquer jeito, ao invés de atrairmos as pessoas para Jesus, nós vamos espantar. Ninguém evangeliza de cara dura, porque Jesus não tinha cara dura. Mas quando o missionário evangeliza com raiva, ele está dizendo para as pessoas que Jesus era cheio de raiva. Quando um missionário evangeliza com preguiça, ele está dizendo para as outras pessoas que Jesus era preguiçoso. Quando o missionário faz a obra obrigado a fazer, ele está dizendo que não há liberdade em Jesus, porque ele veio obrigado pelo Pai. Nós precisamos aprender a ser missionários.
Eu sei que muitos não puderam vir, né, por inúmeras situações, mas era desejo nosso, porque temos a certeza de que esse final de semana vai dar um vigor muito grande nas nossas missões, vai dar um impulso muito grande, vai dar um empurrão e dizer: olha, o que vocês têm feito até agora é muito pouco daquilo que eu quero muito mais. Vocês fizeram apenas 1%, ainda tem 99% para fazer, e eu quero. Mas a gente, para dizer eis-me aqui, a gente precisa se apaixonar por Ele. Os frutos desse fórum, que foi desejo de Deus no nosso coração, já se concretiza em cada rosto que nós vemos aqui nessa quadra, nessa noite. A gente nem imagina o que vai ser depois desse fórum dentro da comunidade, mas Ele sabe, porque foi Ele que preparou. Para dar vigor àqueles que estão abatidos na missão, para dar força àqueles que perderam, àqueles que estão sofrendo, àqueles que estão até no desejo de desistir, porque não suporta mais. É para você esse fórum, porque uma vez dele, para sempre dele, não há como mais voltar. E eu quero dizer, finalizando nessa noite, não queira voltar. Tem que ser para valer. Se tem uma coisa que vale a pena, é se cansar. Aí você diz: hoje eu estou cansado. Aí você olha: por que eu estou cansado? Porque eu ajudei alguém, porque eu servi na missão, porque eu ajudei alguém com uma palavra, porque eu escutei tanta gente em direção espiritual. Aí você sente um alívio no seu coração. Se tem uma coisa que é terrível para o ser humano, é dizer: eu estou cansado. Por que eu estou cansado? Em fazer nada. Porque eu passei a noite todinha na noitada bebendo, porque eu perdi tempo com conversas frívolas. O ser humano se realiza quando ele encontra Deus. Olha que beleza, a beleza do nosso carisma. Esse carisma nos encanta, mexe profundamente conosco. Quando nós olhamos para João, que conheceu na profundidade o amor de Jesus, nós queremos e desejamos ser como João, disponível para viver o nosso tudo para Jesus, o nosso tudo para Jesus, o seu tudo para Jesus, o seu tudo. Eu sei que cada um tem sua realidade, tem suas outras ocupações, mas o tudo para Jesus. Se complete nele, deixe que ele entre, se gaste, porque esse carisma é para salvar vidas, esse carisma é para salvar almas. Deus suscitou esse carisma para consolar os corações aflitos, e Ele escolheu você, Ele me escolheu, Ele te escolheu. Não tenha medo, 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 não tenham medo. Não tenham medo, sejam dele e para ele. E nós receberemos como prêmio aquilo que São Paulo, um dos nossos inspiradores, diz: nós recebemos a coroa da justiça, nós chegaremos ao céu. O mundo não prega mais o céu. A igreja não prega mais o céu, mas o Senhor nos deu um carisma para pregar o céu, porque o céu é uma realidade. Nós perdemos,
Nós vamos nos acostumando às coisas corriqueiras e vamos deixando o essencial. Você foi escolhido para esse carisma, olha que beleza. Eu fui escolhido para esse carisma como sacerdote, já tendo dado o meu sim à igreja. Ele pediu mais de mim. Que eu tivesse a coragem de perder coisas dentro do meu ministério para ganhar almas. Foi difícil. Mas Ele me deu a graça de perder coisas dentro do meu ministério para ganhar almas. E isso é extraordinário. Assim como Ele pediu a Nicolau e a Dalvani para perder coisas para ganhar almas. Ele diz para você nessa noite: tenha coragem de perder coisas para ganhar almas. Coloque a mão no seu coração. Feche teus olhos. Sinta esse amor de Deus. Sinta. Deixe-se amar por Ele. Deixe. Abandone-se nas mãos dEle. Entregue seus cansaços. Você de aliança, você de vida, você amigo dessa obra. Renda-se a Ele nesse momento. E até mesmo aqueles que ainda não tiveram a coragem de responder o apelo de Deus no seu coração, de ser todo dessa comunidade, desse carisma, entregar a sua vida nesse carisma para o serviço da igreja e do reino. Olha o que o Senhor está dizendo para você nessa noite. Por que ter medo? Por que ficar ainda esperando? Se é o agora que Ele pede de você, se é no agora que Ele te fala, sinta a grandeza deste amor e se entregue a Ele. Ah, Jesus, estamos aqui diante de Ti, e Tu és o nosso amor, o amor de eternidade, o amor que nos leva ao céu. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521-4151. 3521-4151.